Hoje nós vamos aprender a fazer esse boneco de neve, super fácil de fazer. Todos os materiais que vamos usar, eu vou deixar aqui abaixo, tá? Na descrição. Aqui a linha eu já vou adiantar, nós vamos usar, aqui eu só vou usar linha da marca Anne. Se você quiser usar a marca Amigurumi ou outra marca que você estiver na sua cidade, tá? Pode estar usando também. Vou deixar aqui abaixo, novamente repetindo, né? Todos os materiais que vamos usar. E vamos para o vídeo. Vamos começar fazendo o anel mágico com 6 pontos dentro. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vamos fechar. No próximo vamos fazer aumento. Nós vamos fazer 6 aumentos. Um aumento. Dois aumentos. 3 aumentos. 4, 5 e 6. Vamos ficar com 12 pontos. Aqui no próximo vamos fazer um ponto baixo e um aumento por 6 vezes. E no final vamos ficar com 18 pontos. Pronto. Já fiz aqui. Agora nós vamos fazer 2 pontos baixos. E um aumento por toda a volta, ficando com 24 pontos. Pronto. Agora, na próxima, nós vamos fazer 3 pontos baixos e um aumento. Um aumento por toda a volta. E aqui nós vamos ficar com 30 pontos baixos. Agora aqui nós vamos fazer 2 pontos baixos. Fiz 1, 2, 2 com esse. Um aumento. E aí depois vamos fazer 4 pontos baixos. 1, 2, 3 e 4. E um aumento. Por 5 vezes. Então, o que nós fizemos no começo? 2 pontos baixos e um aumento. Aí, agora, nós vamos fazer sequência de 4 pontos baixos e um aumento por 5 vezes. E aqui no final, nós vamos fazer mais 2 pontos baixos. E aí, vamos ficar no final com 36 pontos baixos. Fiz aqui, fazendo dessa forma, vai ficar redondinho. Não vai ficar com marcas de aumentos. Agora aqui vamos para a próxima carreira, para a carreira 7. Nós vamos fazer ponto sobre ponto, ficando com 36 pontos baixos. Então, faz ponto sobre ponto. Deixa eu marcar o meu primeiro aqui com essa linha. Pronto. Agora, na próxima carreira, que é a carreira de número 8, nós vamos fazer 11 pontos baixos e um aumento por 3 vezes. E na carreira de número 9, nós vamos fazer
12 pontos baixos e um aumento por toda a volta. Então, na carreira 8, de 11 pontos baixos e um aumento por 3 vezes, nós vamos ficar com 39 pontos baixos. E na carreira 9, de 12 pontos baixos e um aumento, nós vamos ficar com 42 pontos baixos. Vou fazer as duas carreiras e volto. Pronto, aqui já fiz minhas duas carreiras. Na próxima carreira, que é a carreira de número 10, nós vamos fazer de ponto sobre ponto. E aí, quando a gente terminar essa, já vamos começar a fazer carreira de diminuições. Já aproveita e não se esqueça de deixar o like e se inscrever se você ainda não for inscrito, para ajudar o canal a crescer. Pronto, aqui eu já fiz. Agora vamos começar as diminuições. Vamos fazer 5 pontos baixos e uma diminuição por 6 vezes. E no final vamos ficar com 36 pontos baixos. Então aqui eu fiz 1, 2, 3, 4, 5. E aqui na próxima, uma diminuição. Vamos repetir a sequência por 6 vezes. Pronto, aqui eu já fiz a carreira de diminuição. Agora vamos fazer a carreira 12. E nós vamos fazer 2 pontos baixos, uma diminuição. E vamos fazer uma sequência de 4 pontos baixos e uma diminuição por 4 vezes. E aqui no final vai ficar com 2 pontos baixos. Aí nós vamos fazer 2 pontos baixos. Então, aqui vamos começar fazendo 2 pontos baixos e uma diminuição. Depois, vamos fazer a sequência de 4 pontos baixos e uma diminuição por 5 vezes. E fazendo aqui no final 2 pontos baixos. Nós vamos ficar com 30 pontos baixos no final. Agora, aqui nós vamos fazer 4 pontos baixos e uma diminuição. 1, 2, 3 e 4. Opa. Peguei a fita. Uma diminuição. E agora nós vamos fazer uma sequência de 8 pontos baixos e uma diminuição por 2 vezes. E no final, nós vamos fazer 4 pontos baixos. Repetindo, aqui no início, nós vamos fazer 4 pontos baixos e uma diminuição. Uma sequência de 8 pontos baixos e uma diminuição por 2 vezes. E no final, vamos ficar com 4 pontos baixos e vamos fazer os 4 pontos baixos. Vamos ficar no final com 27 pontos baixos. Pronto, agora nós vamos fazer uma carreira de ponto sobre ponto. Essa carreira de ponto sobre ponto. A outra carreira nós vamos fazer 7 pontos baixos e uma diminuição, tá? Aqui nós vamos fazer essa de ponto sobre ponto. A próxima carreira nós vamos fazer de 7 pontos baixos e uma diminuição por 3 vezes. Pronto. Agora nós vamos fazer a carreira 16 e 17 de ponto sobre ponto, tá? Ficando as duas com 24 pontos baixos. Vou fazer as duas e volto aqui. Pronto. Agora vamos fazer 3 pontos baixos. 1, 2, 3. Uma diminuição. E vamos fazer uma sequência. Opa. Puxando o fiozinho. Uma sequência de 6 pontos baixos e uma diminuição por 2 vezes. E no final vai sobrar 3 pontos baixos. E aí nós vamos fazer 3 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Aí uma diminuição. Mais uma vez. 1, 2,
3, 4, 5, 6. Uma diminuição. E aqui ficou 3 pontos baixos. Então, vamos fazer 1, 2 e 3. E aqui no final, nós ficamos com 21 pontos baixos. Agora, aqui na próxima carreira, na carreira de número 19, nós vamos trabalhar só na alça da frente. Só nessa alcinha aqui da frente. Nós vamos fazer 2 pontos baixos e um aumento por 7 vezes. E aí, no final, vamos ficar com 28 pontos baixos. Então, só na alcinha da frente. 2. Um aumento. 2 pontos no mesmo ponto. Só na alça da frente. E vamos repetir essa sequência por 7 vezes. Ficando no final com 28 pontos baixos. Eu vou fazer todos aqui e volto. Na verdade, eu vou voltar só na outra carreira. Vou fazer essa de 2 pontos baixos e um aumento por toda a volta, ficando com 28 pontos baixos. E na próxima carreira, que é a carreira de número 20, nós vamos fazer 3 pontos baixos e um aumento. Aí vocês não precisam pegar só na alça da frente. Vocês trabalham na alça, nas duas alcinhas, tá? Então, nessa carreira, vocês vão fazer 2 pontos baixos e um aumento, pegando só na alça da frente. E na outra carreira, na carreira de número 20, vocês vão trabalhar pegando as duas alcinhas, fazendo 3 pontos baixos e um aumento. E aí, no final da outra carreira, nós vamos ficar com 35 pontos baixos. Vou fazer as duas carreiras e volto. Pronto, aqui eu já subi minhas 2 carreiras. Se vocês quiserem, já pode ir enchendo. Deixa eu só subir um pouquinho essa linha aqui. Já pode encher na parte de baixo. Vamos dar continuidade. Na próxima, nós vamos começar fazendo 2 pontos baixos e um aumento. Eita, peraí. Aqui. 2 pontos baixos e um aumento. 1, 2. Um aumento. E aqui nós vamos fazer uma sequência de 4 pontos baixos e um aumento por 6 vezes. E aqui no final vai sobrar 2 pontos. E nós vamos fazer 2 pontos. Pronto. Agora nós vamos fazer 3 pontos baixos, já fiz aqui. 1, 2, 3 pontos baixos, um aumento. Depois nós vamos fazer uma sequência de 6 pontos baixos e um aumento por 5 vezes. Aqui no final vai sobrar 3 pontos baixos. E aí, nós vamos fazer 3 pontos baixos. Ao todo, nós vamos ficar com 48 pontos baixos. Na próxima carreira, na carreira de número 23, nós vamos fazer de ponto sobre ponto. Então, essa daqui vai ser 3 pontos baixos, um aumento. Depois, sequência de 6 pontos baixos e um aumento por 5 vezes. E aqui no final, 3 pontos baixos, ficando com 48 pontos. Na próxima carreira, nós vamos fazer de ponto sobre ponto, ou seja, 48 pontos baixos. Vou fazer as duas e volto. Já fiz as 2 carreiras, agora nós vamos fazer mais uma carreira de aumentos. Aqui, nós vamos fazer 7 pontos baixos e um aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, um aumento. Vamos repetir essa sequência por 6 vezes e no final vamos ficar com 54 pontos baixos. Então, vamos fazer essa carreira de número 24, né, com 7 pontos baixos e um aumento por 6 vezes, ficando com 54 pontos baixos. E na carreira de número 25, nós vamos fazer de ponto sobre ponto, ou seja, 54 pontos baixos. Vou fazer as duas e volto para dar continuidade.
Prontinho. Vamos fazer mais uma carreira de aumento. Nós vamos fazer aqui 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4. Aqui na próxima nós vamos fazer um aumento. Agora nós vamos fazer sequência de 8 pontos baixos e um aumento por 5 vezes. No final, vamos fazer 4 pontos baixos. E aí, ao todo, nós vamos ficar com 60 pontos baixos. Essa carreira que nós vamos fazer agora é a carreira de número 26. Vamos fazer, então, 4 pontos baixos e um aumento. Depois, uma sequência de 8 pontos baixos e um aumento por 5 vezes. Aqui no final, vamos ficar com mais 4 pontos baixos, então vamos fazer 4 pontos baixos, ficando com 60 pontos baixos. E aí, na próxima carreira, na carreira de número 27 e na carreira de número 28, nós vamos fazer de ponto sobre ponto. Vamos fazer as duas carreiras com 60 pontos baixos. Vou fazer minhas 3 carreiras e volto aqui. Pronto, aqui já fiz as 3 carreiras. Agora, na carreira 29, nós vamos fazer assim. Vamos fazer 27 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26 e 27. Aqui vai ser a carreira que nós vamos colocar os olhinhos de trava. Se você não quiser colocar o olhinho de trava, pode bordar também o olhinho, tá? Aqui, como eu estou usando a linha Anne, estou usando a agulha de número de 2 milímetros, os pontos ficam bem pequenos e dificulta colocar o olhinho. Vou usar esse olhinho aqui, ó. Ele é bem grossinho, ó. Não dá pra eu encaixar aqui no ponto. Então, nós vamos fazer. Aqui já fizemos 27 pontos baixos, então aqui eu vou fazer uma corrente. Pra você que tá usando a linha amigurumi, não precisa fazer essa corrente, tá? Pode fazer os 60 pontos baixos por toda a volta. Só marcar, né? Esse ponto que nós vamos colocar o primeiro olho, tá bom? Então, aqui, pra quem tá usando a linha Anne, assim como eu, nós vamos fazer uma corrente, vamos pular o primeiro ponto e no segundo nós vamos continuar trabalhando. Então, aqui o olhinho, nós vamos colocar aqui nessa abertura. Nesse espaço aqui, tá vendo? Aí encaixa certinho. Ó. Encaixa certinho o olhinho, tá vendo? Deixa eu tirar aqui, pra gente continuar trabalhando. Fizemos 27 pontos, fizemos uma corrente, pulamos um ponto e no próximo ponto nós vamos fazer 10 pontos baixos. Então, já fiz o primeiro aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Aqui nós vamos fazer uma corrente e vamos pular um ponto e no outro nós vamos trabalhar. Então, para você, repetindo, né, para você que tá usando a linha amigurumi, nesses pontos que nós vamos pulando um ponto, e fazemos uma corrente, pulamos um ponto, vocês marcam aí para colocar o olhinho de vocês, tá? Não precisa fazer essa corrente, porque a linha amigurumi a gente usa uma agulha maior, né, de numeração maior, e a linha também é mais grossa, então o olhinho entra com facilidade. Então, aqui vamos dar continuidade.
Pulamos um ponto, vamos continuar trabalhando aqui, de 21 pontos baixos. Então, pontos baixos até o final. E depois que a gente terminar aqui, nós vamos subir carreiras de ponto sobre ponto, tá? Então, nós vamos fazer essa daqui, com ao todo, vamos ficar com 60 pontos, vamos continuar com 60 pontos, né? Nós vamos subir depois dessas 8 carreiras de ponto sobre ponto, de 60 pontos baixos. Deixa eu terminar de fazer essa. E eu vou explicar novamente, porque como passa bastante carro aqui na avenida de casa, às vezes fica complicado para vocês ouvirem. Aí minha voz fica um pouco baixa por causa do barulho. Aqui terminei com 21 pontos. Voltando aqui à explicação, nós vamos subir da carreira 30 até a 37 de ponto sobre ponto. Então, nós vamos fazer 8 carreiras de 60 pontos baixos. E aqui, depois que vocês terminarem as carreiras, vocês podem já encaixar os olhos de trava, tá? Quem vai bordar o olho não precisa colocar já agora. Pode bordar depois que vocês terminarem a cabeça, tá? Então, eu vou subir meus 8 carreiras de 60 pontos baixos e volto aqui pra gente dar continuidade. Começar com as diminuições. Pronto, já subi aqui minhas 8 carreiras. Agora, nós vamos para a carreira de número 38. Nós vamos fazer 4 pontos baixos. 1, 2, 3 e 4. Uma diminuição. E agora vamos fazer sequências de 8 pontos baixos e uma diminuição por 5 vezes. E aqui no final vai ficar 4 pontos, tá? Então, aqui nós começamos fazendo com 4 pontos baixos e uma diminuição. Agora, nós vamos fazer sequências de 8 pontos baixos, uma diminuição 5 vezes e 4 pontos baixos, tá? Então, aqui eu vou fazer essa carreira e volto. Pronto, aqui já terminei. Agora, nós vamos fazer sequências de diminuições. Na carreira de número 39, que é essa próxima que vamos fazer, nós vamos fazer 7 pontos baixos e uma diminuição, ficando com 48 pontos baixos. Depois, na carreira de número 40, nós vamos fazer 6 pontos baixos e uma diminuição. A próxima, nós vamos fazer de 5 pontos baixos e uma diminuição. Na carreira de número 42, nós vamos fazer 4 pontos baixos e uma diminuição. Depois, nós vamos fazer 3 pontos baixos e uma diminuição. Depois, 2 pontos baixos e uma diminuição. Depois, 1 ponto baixo e uma diminuição por 6 vezes, né? E no final, nós vamos fazer 4 diminuições. E no final, nós vamos ficar com 8 pontos baixos, tá? Então, vamos começar fazendo 7 pontos baixos e uma diminuição, que é essa carreira que nós vamos fazer, até chegar aqui no final, tá? Então, vou fazer toda a cabeça aqui e volto pra gente fazer os outros detalhes. Pronto, aqui já terminei, fechei já aqui em cima, ó. Agora, nós vamos fazer o narizinho e o bracinho, com o dedinho. O narizinho é bem simples de fazer, tanto que eu nem fiz aqui com vocês, não. É bem pequenininho. Se vocês quiserem aumentar mais assim, pode aumentar, mas eu vou deixar assim pequenininho mesmo. Então, aqui eu fiz o quê? Fiz 4 pontos dentro do anel mágico. Depois, eu fiz um ponto baixo e um aumento, ficando com 6 pontos. Depois, fiz 2 pontos baixos e um aumento, ficando com 8 pontos, tá? É só isso. Aí, depois, eu só arrematei. E se vocês quiserem costurar o narizinho, vocês deixam uma linha grande pra costurar. Eu vou colar. Achei bem pequenininho, né? Aí, eu vou colar o narizinho, tá? Se vocês quiserem esticar um pouquinho mais o narizinho ou acrescentar mais carreiras de aumentos, fique da preferência de vocês.
Aí aqui agora nós vamos fazer a cartola, né? Já fiz aqui 8 pontos baixos no anel mágico. Agora nós vamos fazer aumento por toda a volta. Então nós vamos fazer 8 aumentos, né? A linha preta é ruim pra vocês enxergarem, né? Mas vamos lá. Aqui no final nós vamos ficar com 16 pontos. 1 aumento, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E na próxima, 8. Agora nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento por 8 vezes. E vamos ficar com 24 pontos baixos. Então, um ponto baixo, um aumento. Vou marcar aqui com uma linha. Para eu não perder esse ponto. Vamos lá dar continuidade. Um ponto baixo e um aumento. Pronto. Agora nós vamos fazer 3 pontos baixos e um aumento por toda a volta, ficando no final com 32 pontos baixos. Então, vou fazer aqui a minha carreira e volto pra gente já começar com as diminuições. Agora nós vamos trabalhar só na parte... Epa, aqui com a lãzinha da linha. Na parte de trás, na alcinha de trás, vamos fazer 6 pontos baixos e uma diminuição. 2, 3, 4, 5 e 6. No próximo, diminuição. Opa, peraí. Tá pegando a alça da frente. Aqui vocês fazem a diminuição normal, tá? Pegando as duas alcinhas de fora. O preto até me confunde. Enfim. De novo. Vou fazer aqui a minha carreira e volto. 6 pontos baixos, pegando só na alcinha de trás e a diminuição. Pronto, aqui já fiz. Agora nós vamos subir 3 carreiras de ponto sobre ponto. Vamos pegar nas duas alças, tá? Normal. Aí depois vocês vão só ajeitando, dobrando aqui, ó. Para descendo. Então, 3 carreiras de ponto sobre ponto. Vou fazer as minhas, volto pra gente dar continuidade. Pronto, aqui já terminei. Subi as 3 carreiras de ponto sobre ponto. Agora nós vamos fazer a aba da cartola. Nós vamos pegar só a alça de fora, essa alça da frente, tá? E aqui nós vamos fazer carreiras de aumento. Então, nós vamos fazer 3 pontos baixos e um aumento por toda a volta. E vamos ficar com 35 pontos baixos. Depois, vamos fazer 5 pontos baixos e um aumento por 5 vezes, ficando com 40 pontos, tá? Eu vou repetir novamente. Nós vamos fazer na carreira de número 9, 3 pontos baixos e um aumento, por 7 vezes, né? Ficando com 35 pontos baixos. Na carreira de número 10, nós vamos fazer 5 pontos baixos e um aumento por 5 vezes, ficando com 40 pontos baixos. E aí depois só vou voltar
pra gente fazer o acabamento. Vou fazer as minhas. Ó. Deixa eu ver se vai dar pra vocês verem. Assim dá pra ver melhor. Preto é ruim de ver. Assim dá pra ver. Enfim. Aí aqui agora o acabamento é bem simples, tá? Se vocês quiserem fazer mais também, carreiras, pode fazer. Ela fica mais... Fica maiorzinha, né? A aba. E aqui nós vamos fazer ponto baixíssimo por toda a volta. Pegando só na alça da frente. Da frente não, desculpa, na alça de trás. Então, vamos fazendo ponto baixíssimo por toda a volta, depois é só arrematar. E volta aqui quando tiver tudo prontinho. Pronto. Aqui eu coloquei a cartola só... Coloquei só 2 alfinetes só pra ficar firme mesmo. Aqui eu vou colocar de ladinho. Se vocês quiserem colocar no topo, do jeito que vocês preferirem, pode colocar também, tá? Eu achei mais bonitinho aqui de ladinho. E aqui eu não vou costurar, tá? Se vocês quiserem costurar, pode ficar à vontade. Aqui eu vou colar. Vou colar aqui, colocar cola aqui nessa parte de dentro. Não vou colocar muito aqui pra fora, não. Aqui eu passei umas 4 vezes, foi 4 ou foi 5 vezes, de um ponto pro outro pra fazer o botão. Se você não quiser colocar também, não precisa. Mas se você também tiver aquele botão pequeno, pode também estar costurando 2 botões aqui, tá? Aqui eu já coloquei o braço. Essa parte aqui do graveto que eu falo que é dedão, eu colei. Se quiser também, repito, se quiser costurar, pode costurar. Eu só costurei o braço. De tudo aqui eu só vou costurar o bracinho. E eu fiz aqui só o detalhezinho do botão também, que é a forma de costurar, né? Enfim, aqui, não sei se vai dar pra ver, porque é preto. Vou chegar bem pertinho. Enfim, aqui eu fiz. Coloquei no anel mágico, coloquei 6 pontos baixos no anel mágico. E depois eu só fiz na segunda carreira, subi fazendo ponto sobre ponto, 6 pontos baixos. E depois só arrematei. Você que vai costurar não arremata deixando... Só finaliza, né? Deixando o fio pra costura. E você que não vai costurar, é só esconder o fio aqui dentro, tá? Pra colar depois. E aqui o braço, ver se vai dar pra ver. Focou? Enfim, aqui eu fiz anel mágico com 6 pontos dentro. Depois eu só subi mais 7 carreiras de ponto sobre ponto. 7 carreiras de 6 pontos baixos. Deixei um fio para a costura. Vou costurar aqui. Costurei bem rente aqui a voltinha que sobe a cabeça. E fiz outro detalhe que é o cachecol. O cachecol é bem fácil também, por isso que eu não mostrei fazendo, tá? Essas partes fáceis assim, eu não costumo mostrar fazendo, pro vídeo não ficar tão grande. Sempre eu falo isso nos vídeos, né? Mas pra você que também não viu os outros vídeos, aí eu só repito a fala. Aqui eu fiz um cachecol. Fiz 3 correntes, né? Depois, no segundo, eu pulei o primeiro ponto das 3 correntes, pulei o primeiro e comecei a trabalhar no segundo. Aí eu fiz 1, 2 pontos baixos. Subi uma corrente, fiz mais 2 pontos baixos. Subi uma corrente, vira o trabalho sempre, né? Faz 2 pontos baixos, sobe uma corrente, vira o trabalho, 2 pontos baixos, sobe uma corrente. E assim vai fazendo repetições por... Deixa eu só conferir aqui. 40 repetições dessas, tá? Dessa primeira aqui, mais 39 carreiras. E aqui no final eu só arrematei. Peguei alguns, eu cortei, né, 2 fiozinhos. E aqui, esse fio aqui é do arremate. Deixei grandinho e só cortei pra ficar 5 fiozinhos. Aí eu peguei 2 fios, dobrei no meio e encaixei nas pontas. E depois eu só enfiei um alfinete no meio pra dar uma desfiadinha. Fiz isso nas 2 pontas. Então, aqui são 40 carreiras.
E fica assim. Pode fazer da cor que vocês preferirem. Aqui a gente vai, depois que eu costurar aqui, a gente vai fazer assim. Aqui você pode dar um nó ou pode dar só um pontinho, pra ficar assim, ó. Pode dar só um pontinho aqui, pra ficar assim. Ou pode dar um nozinho. Só um. Só que fica meio bagunçadinho, né? Só ir organizando. Assim. Eu vou fazer do outro jeito. Dar um nozinho ou pingar uma gotinha de cola. Pra ficar bonitinho. Assim. Então, eu vou acelerar um pouquinho o vídeo. Só costurar no braço mesmo, tá? É chata, né, essa parte do vídeo de costura. Então, vou acelerar um pouco o vídeo. E pronto, ficou assim. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, não se esqueça de deixar seu comentário aqui embaixo, tá? Inscreva no canal se você ainda não for inscrito e até o próximo vídeo.